é um integrador dos profissionais que se formaram em ciências econômicas. A ideia do clube é ser um integrador dos discentes que estão no processo de formação. Isso em primeiro lugar. Se perguntar o que é o clube é um lugar de aprendizagem e criação de conteúdo. Então, a maior parte dos estudantes de economia, acredito eu, que escrevem pouco, porque os nossos economistas escrevem pouco. Então, esse é um espaço para se exercitar e escrever coisas que estão sendo necessárias no mundo lá fora, na sociedade, no mercado. Então, provavelmente, temas que vocês não vão ver na universidade. E a gente vai tentar buscar um aprendizado, ou até mesmo uma condução, um direcionamento para essas temáticas que, de alguma forma, não passaram na universidade e está bombando no mundo lá fora, né? Já que o mundo gira muito rápido. Hoje, então, temos o nosso primeiro evento. A ideia é termos esse evento mensal. Nós fizemos um pedido ao Sebrae, né? E o Sebrae nos atendeu. Primeira terça-feira do mês, de todos os meses aqui para frente, a gente vai reunir. Nossa expectativa é que o clube cresça. O clube não é só de economistas, até porque a área de finanças não é proprietária dos economistas. Se perguntar no mercado aí fora, a maior parte dos profissionais em finanças são engenheiros. Temos já um inscrito no clube fazendo engenharia da computação na Uninorte, e tem mais outros 2 colegas que vão vir para o clube durante essa semana. E da mesma forma que nós dissemos lá no Ocean, a ideia é que os futuros economistas se juntem com os futuros engenheiros justamente para dar um match em novos projetos. Então, se falar que tipo de empreendedorismo os economistas fazem, ideias como essas estão surgindo daqui, de olhar problemas, se juntar com outras caras metades, seja um bloco só de economistas, ou seja, economistas e engenheiros, e criar projetos em resposta para problemas. Vocês precisam identificar problemas. Se vocês saírem da universidade e não souberem resolver problemas, ninguém vai querer empregar vocês em tanto nenhum. E vocês também não vão conseguir uma personalidade de empreendedorismo para abrir uma empresa, uma startup ou qualquer coisa assim. Então vocês precisam olhar que tipo de problemas tem aí fora, que vocês gostem, têm uma afinidade, né? E com a carga que vocês receberam na escola, vocês possam então dar soluções. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos 2 rodadas. A primeira rodada, nosso convidado foi o superintendente da SUFRAMA, nosso colega economista Marcelo Pereira. Ele teve, em última hora, um compromisso com o governador e delegou a missão para a nossa colega também, minha colega de faculdade, minha e do Marcos. Nós entramos juntos em economia, a Ana Maria, funcionária de carreira na SUFRAMA, e vai conversar com a gente sobre reforma tributária. Uma observação: aqui esse espaço não é aquele tipo programas que tem na televisão que o entrevistador coloca o entrevistado contra a parede, dá um monte de chicotada e pede para o cidadão responder. Não é isso. Vão ter algumas situações que eles não vão poder nos dar resposta. Então, reforma tributária. Então, está rolando. Qual é a resposta? A gente ainda não tem. Mas gostaria de saber, no caso da SUFRAMA, um olhar, um posicionamento. Da mesma forma, na segunda rodada, o professor Spaco, que está aqui na frente, tem coisas que ele passou que ele não vai poder contar para ninguém. Né? Faz parte de um conselho científico de uma grande empresa, então existem segredos por conta de patentes ou por conta de empresa. A gente pergunta, mas eles já ficam avisados que ele pode dizer: pessoal, esse assunto eu não posso responder. Até porque a gente quer que eles voltem. Então, na nossa primeira rodada, quero convidar a se posicionar Ana Maria, Marcos Evangelista. Pessoal, uma salva de palmas. Bem, boa tarde a todos. Estamos aí iniciando o nosso primeiro bate-papo aqui no ambiente Sebrae. Parabenizar a equipe da valorização profissional do Corecon, nossos conselheiros, Max, Márcio, Caetano, agradecer aqui a receptividade do Sebrae, o papel da nossa diretora, está aqui ainda a Amanda, atual superintendente, a diretora Lanice,
E agradecer a presença aqui da Ana Maria, nossa querida amiga, contemporânea de faculdade, então me sinto muito à vontade. Vamos bater um papo sobre reforma tributária? Vamos lá. Bem, todo mundo já sabe que esse é o assunto do momento, por isso que nós escolhemos esse tema para hoje. Queria saber aqui a opinião da economista e representante aqui da Suprama. Ana, você acha que sai esse negócio? Sim, o Brasil todo está torcendo que saia, né? E a gente que é da Zona Franca, a gente não pode se posicionar contra essa vontade, que ela chega a ser até quase uma unanimidade. Então, todos os trabalhos políticos e técnicos que vêm sendo de bastidores é para que essa reforma aconteça. A questão é a proporção, é o como ela vai ser feita, que é a questão toda, né? Então, a gente sempre vai partir de um texto base que está em discussão no Congresso. Basicamente, a gente está falando de 3 textos base, é a PEC 45, a 110 e a 46, né? A 45 ela é extremamente danosa, porque ela não preserva a Zona Franca de Manaus, basicamente o Simples Nacional, né? Tem que preserva. A 110 ela já preserva alguns segmentos, inclusive a Zona Franca. Mas a 110, o problema é que ela junta contribuições com impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, que criam uma espécie de IVA único, né? E aí é a questão que a gente vê com uma certa cautela. E depois a gente teria a 46, que no meu entendimento seria a PEC menos danosa para a Zona Franca. Além dela preservar a Zona Franca, ela primeiro cria um IVA estadual de ICMS, unifica as 27 alíquotas que a gente tem em 5 alíquotas, e dos ISS também ela unificaria. E depois, é o que a gente chama de PEC fatiada, né? Depois partiríamos para o PIS e a COFINS. Então, no nosso entendimento, seria a menos danosa para nós, né? Mas o que a gente sabe, assim, né, conversando com os grupos de discussões, tanto lá no Congresso, é que a que está mais avançada seria a PEC 110, né? Então, uma coisa é certa, assim, Marcos, todos os segmentos que a gente conversa, há quase uma unanimidade de dizer, é preciso uma reforma tributária, é preciso uma reforma tributária. Então, a questão é como ela vai ser feita, né? E agora, né, a primeira promessa do governo era para que em abril isso já tivesse voltado, já se viu que não é possível, né? E já se tem a discussão para o segundo semestre acontecer as discussões mais incisivas. E o Amazonas está muito bem representado, a gente tem pelo menos 3 parlamentares. Ana, deixa eu te Claro, interromper. claro. O secretário de Legislação vai sentar junto desse jovem. Pessoal, o secretário de Estado, Paulo Bernardo Avelino, secretário da SEDECT, tínhamos feito esse convite para a secretaria para se juntar nesse bate-papo. Secretário, nós já mencionamos que não é para colocar o entrevistado contra a parede e dar chicotada. É um bate-papo. E o secretário, ele lidera a discussão de reforma tributária e a proposta do governo do Estado nesse assunto. Secretário Marcos Evangelista, já conhece, presidente do Conselho, nosso colega economista, Ana Maria, da Suprama. Desculpa. Não, aí concluído é isso, né? Então, havia uma primeira promessa para abril, já se sabe que isso não vai acontecer, né? E aí já está para o segundo semestre de 2023. Legal. Aproveitar que nós estamos com o secretário aqui. Secretário, você que está na frente aqui, junto com essa questão do grupo da reforma tributária, na sua opinião, você acha que de fato vai ocorrer, e se ocorrer, o Amazonas, dentro das suas vantagens tributárias comparativas, está protegido? Qual a sua opinião sobre isso? Boa tarde a todos. Olha, tem
ainda um fato anterior à reforma tributária, que são essas regras fiscais que estarão, em tese, substituindo o teto de gastos que foi votado em 2017 e cumpriu uma etapa, cumpriu bem uma etapa. Veio a pandemia e desarmou muito o processo. O governo atual entende que essa âncora fiscal ela tem que ser modificada. E se o teto de gastos já era, a meu ver, cumpriu uma etapa, como eu disse, mais ineficiente, porque tinha que haver, para que ele fosse cumprido, a reforma da Previdência que foi feita, e também precisaria ter uma reforma administrativa no país, para delimitar exatamente os gastos que estão contidos lá no orçamento. Muito bem. Pelo que eu vi, que foi apresentado pelo ministro Haddad, dessa âncora fiscal, que eles chamam de arcabouço, muito lastreada no que eles chamam de benefícios que foram concedidos à revelia do governo. Então, eu acho que se estiverem achando que isso pode resolver esses 110 a 150 bilhões de reais que eles estão se propondo a economizar, eu acho muito difícil que se aprove. Porque uma vez que um segmento tem um benefício, dificilmente vão abrir mão dele. E eu conheço bem os grupos de pressão que existem fazendo pressão dentro do Congresso Nacional e também no Executivo. Então, acho que isso aí é uma coisa que é do processo legislativo. Não adianta dizer que tem jabuti ali, porque os jabutis que dizem que tem são absolutamente conhecidos. São colocados depois de passar por comissão especial do Congresso, Câmara e Senado. Depois é votado no plenário da Câmara, e depois de ser votado no plenário da Câmara, vai para o plenário do Senado Federal, para ser votado. Secretário, como tipo de estudante, seria o jabuti, o jargão politiquês aí para os estudantes? O jabuti é o seguinte, um político mineiro, aliás, mineiro não, ele é do Nordeste, não lembrar o nome dele. E aí, quem foi que disse? Quando o jabuti sobe na árvore, ou alguém colocou, ou foi enchente, ou foi mão de gente, porque jabuti não sobe em árvore. Tá? Então, alguém colocou. E alguém colocou. Isso não passa despercebido. Não passa. Se passa é porque teve a concordância. Então, essa é a minha reticência com relação a essa questão dessas regras fiscais que o ministro está muito seguro de que vai conseguir. Eu tenho dúvidas. Então, isso precede a reforma.
reforma propriamente dita, eu também acho assim, não é fácil. Na fala dos proponentes da reforma, o pessoal do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, e tem outros, são duas PECs, essa do CECIF, que é a 45, está na Câmara, e uma no Senado, lá do deputado Raul. E essas propostas, elas estão tramitando já há algum tempo e tem muitos problemas. Na fala desse pessoal, tudo está resolvido. Está tudo resolvido. Mas quando você vai para a prática, você percebe que as coisas não são bem assim. Então, setor de serviço extremamente onerado, setor da construção civil extremamente onerado, agronegócio, alguns segmentos extremamente onerados e por aí afora. Então, enquanto não se resolver essas questões, ainda tem a outra questão, que é com relação a essa dualidade do IVA, né? O IVA vai substituir o ICMS, que é um imposto praticado, né? O ICMS é um IVA, com o nome de ICMS. E que em 1965 foi aprovado essa regra fiscal. E, a meu ver, se não tivessem tornado isso um monstrengo, os estados tornaram um monstrengo, seria o melhor sistema de cobrança, sobretudo do imposto de consumo, que é o ICMS, num país desigual como o nosso. Vou dar um exemplo para vocês. O ICMS, ele tem a alíquota de 17%, 18% modal, e 17 em alguns estados, 18 em outros, 19, 20 para alguns produtos. E entre os estados tem o imposto de transferência entre regiões do Brasil. Por exemplo, um produto que é produzido e vendido em São Paulo para o norte do Brasil, a alíquota de transferência, que é estabelecida pelo Senado Federal, ainda tem mais esse detalhe, a alíquota de transferência é de 7%. A essa alíquota de 7%, se agrega ao imposto do Estado onde se destina a mercadoria, o restante para se cobrar no local. Você difere aquele valor que vem da alíquota interestadual e aí completa-se com mais 11 se for 18 ou 10 se for 17. E aí se cobra no destino o restante. Isso favorece a região menos favorecida, a região menos desenvolvida, que é o norte. Quando a venda é feita do norte para o sul ou sudeste, que está lá, São Paulo, ou do nordeste para lá, a alíquota interestadual vai com 12. E indo com 12, favorece ainda o estado mais pobre, que cobra uma alíquota maior na origem, ficando a maior parcela na origem. A diferença, lá no estado do sul e do sudeste, eles incorporam lá, e aí fica em torno de 6%. Então, o ICMS, a meu ver, é um imposto de consumo que traz justiça para um país desigual como o nosso. Mas houve um problema. E o problema é que cada estado começou a tentar atrair mais empresas, sejam empresas industriais, sejam empresas atacadistas,
empresa de serviço, e aí começou a guerra, a chamada guerra fiscal. Os estados reduzindo o tributo, dando vantagens para aqueles investidores que fossem para o seu estado. E aí desvirtuaram o ICMS. Então tem legislação aí para todo gosto. São 27 legislações diferentes e essas legislações têm várias, como é que chama? Para fazer os... Não. Hã? Regulamentos, exatamente. Regulamentos. Então, realmente se tornou uma loucura. Como eu acho que poderia ser resolvido isso? Sem criar muito trauma, sem criar muito problema para o sistema tributário nacional. Federaliza a regra. Impede que a União... Isso foi tentado lá atrás, em 2010, numa proposta que o deputado Mussa Denis fez. Federaliza a legislação do ICMS. A legislação do ISS é uma legislação federal, mas possibilita que as cidades possam alterar a alíquota. O ICMS tem uma legislação comandada pela Constituição, mas são estaduais. Se botasse tudo no plano federal, impedindo que os estados e os municípios fizessem alteração no ICMS e no ISS, estava resolvida, a meu ver, a questão da tributação no Brasil, com esse sistema que nós temos hoje. Mas, e um detalhe, eu citei como é que funciona a origem e o destino da cobrança. Nessa proposta da reforma, vai tudo para o destino. Os estados começaram a fazer conta, aí vão para a viabilidade. Os estados começaram a fazer conta e estão vendo que, uma vez aprovada, tem um prazo de transição, mas o estado não pode, a partir daí, dar mais qualquer benefício para atrair empresas. E os estados que não têm infraestrutura e estão longe do centro de consumo, esses perderão as indústrias que têm hoje. Perdendo indústria, perdendo os empregos, perdendo o imposto que ainda cobram por aquela indústria. Eu fiz um levantamento com 2 estados, que são conhecidos estados que concedem muito benefício fiscal, sem poder. O estado de São Paulo está renunciando, neste ano, 81 bilhões de reais em ICMS, em benefícios fiscais. Redução de base de cálculo, benefícios menos, isenções, etc. O estado de Goiás está renunciando quase 13 bilhões de reais. Então, para não ir muito longe, estou dando o exemplo de 2. Então, isso os estados deixarão de ter. Política de atração de investimentos, esquece, acaba. Os estados começaram a fazer conta. Porque o único estado que pode conceder benefícios pela Constituição é o estado do Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus e por conta também da Lei Complementar 24 de 1975, que deixa o Amazonas fora de cumprir a unanimidade que essa lei exige lá nas votações do Conselho Nacional de Política Fazendária, que todos os estados participam. É o CONFAS. Então, esses segmentos que eu falei, e mais agora os estados e as capitais, que não querem perder também a sua capacidade de legislar sobre o ISS, estão criando dificuldades, estão criando problemas. Vamos ver o que vai dar. Eu
a minha opinião é que o Brasil realmente precisa de uma reforma. E nós temos que nos acautelar. Nós temos que buscar resolver as nossas nossa exclusão e a manutenção das regras que nós temos, ou da forma como estão hoje, ou regras que virão para substituir as regras que nós temos hoje, que nos concedem competitividade. Além do mais, o estado do Amazonas é um dos poucos estados, acredito que tem 8 estados brasileiros no máximo, que são mais produtores do que consumidores. E nós perderíamos uma receita tributária grande e o Estado não teria como arcar com os seus compromissos. Eu entendo que precisa ainda buscar queimar muito neurônio. Eu deixei lá na reforma em 2018, quando eu estava no Congresso, um artigo nessa PEC 110 que está no Senado, que ela resolve o problema da competitividade. Porém, não a questão da arrecadação para o Estado. Não recompõe a arrecadação do Estado. Porque eu fiz isso de acordo com o meu critério, porque o Estado, ninguém daqui do Estado me atendeu quando eu pedi ajuda para a gente colocar naquela PEC que estava sendo discutida na Câmara, que foi votado, que foi aprovado com a emenda que eu fiz com a minha assessoria lá em 2018. Então, tá lá, tem um resguardo, digamos assim, uma ressalva que, se fosse votado, garantiria a competitividade da Zona Franca de Manaus. Mas precisa ser resolvida a questão da recomposição orçamentária do Estado. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Excelente. Eu tenho várias perguntas aqui, mas em função do andar da hora, eu gostaria de abrir, lembrando que nós estamos com as duas maiores autoridades aqui. Nós estamos com os dois principais órgãos de desenvolvimento do Estado. Estamos com a SUFRAMA, estamos com a SEDECT. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está com os dois juntos para a gente usufruir aí com as perguntas. Max. Perguntas, pessoal? Quem quer fazer? Renan? Professor? Na realidade é uma dúvida. Na hora que o secretário estava falando, me passou pela cabeça, se a gente tirasse o estado do Amazonas, que não dá para tirar, só fazendo um cenário, esse sistema de cobrança lá na parte final não seria interessante para o país? Vamos supor, né, criaria uma regra especial para o Amazonas, mas pensando no resto tudo, esse não teria um certo lado social, de recomposição econômica, essa cobrança lá no fim? Estou pensando assim, eu queria que o senhor... Vai ter um fundo que vai, em tese, compensar quem arrecada menos do que arrecada hoje, quem arrecadaria menos do que arrecada hoje. Então tem um fundo. Veja, só um minutinho. O mundo inteiro utiliza esse sistema da cobrança do destino. Entendeu? Nós usamos um híbrido, uma parte cobrando da origem e outra parte do destino. Porque eu fico imaginando o seguinte, olha, o Estado que produz menos, ele vai arrecadar mais, porque ele vai estar comprando mais. Então ele poderia utilizar isso para tentar se desenvolver. Não sei se é um raciocínio muito simples, eu não sou economista, eu sou biólogo. Tá? Desculpa. O Renan fazer logo aí, depois a gente responde. Eu já respondi. Boa tarde. Eu vi que uma das formas que, devido a esse projeto, um novo
arcabouço fiscal, eu vi que os pontos e o governo arrecadar mais dinheiro através de retirar os incentivos fiscais. Inclusive, isso é uma principais incentivos fiscais é justamente a nossa Zona Franca. Então, eu gostaria de saber qual é a consequência desse arcabouço fiscal você trazer para a nossa Zona Franca. Perfeito? Ana responde, depois Ana, o secretário. tá certo. Arcabouço fiscal, ataque aos incentivos. Bom, primeiro, respondendo ao professor Espartacus, essa questão que o Dr. Paulo Terney colocou, ele aumenta a desigualdade regional, né? Então, a tendência, se você tem hoje um hiato entre o norte do Brasil e o sul do Brasil, dividido entre dois, a tendência é que isso aumente. Porque como o consumo maior é fora dessas regiões, norte e nordeste, consequentemente, a arrecadação seria maior nos estados de consumo, né? Então, isso a crítica que ele faz é isso, que esse princípio, ele vai aumentar essa desigualdade regional, né? E vai ao inverso do que hoje o DIFAL faz, essa compensação de alíquota interna com a interestadual. E sobre a questão do arcabouço fiscal, o que a gente tem, né? A gente tem um conjunto de incentivos administrado pela União e pelo Estado. Então, da parte da União, a gente está falando basicamente do imposto de importação. Esse imposto de importação ele pode ter 3 formas da empresa ser incentivada, que é uma redução de 88%, o cálculo de um coeficiente de redução e um cálculo de coeficiente de redução adicionando mais 5%, dependendo do produto que é produzido pela empresa. Em tese, esse imposto de importação, ele não estaria dentro desse rol da reforma tributária. Entretanto, o que a gente tem percebido ao longo dos anos é que, como o imposto de importação ele é uma exceção ao princípio da legalidade, portanto, ele pode ser alterado por decreto do presidente da República, isso fica vulnerável, né? A exemplo, por exemplo, do que aconteceu ano passado, que a gente teve mais de 5 decretos alterando o IPI, tudo na caneta do presidente da República, tá? E isso é extremamente danoso e gravoso, porque não basta só a Zona Franca estar na Constituição. A gente compreendeu, de fato, que os acordos políticos foram quebrados, né? Porque sempre disse isso a gestão anterior que estava na SUFRAMA, pior do que a insegurança jurídica é a insegurança política. Né? Então, se eu estou aqui com você, Marco, e nós nos damos a mão e acordamos algo, não tem porquê eu da porta para fora fazer algo diferente. Então, isso foi muito grave o que aconteceu ano passado, no sentido de você quebrar esses acordos políticos da Zona Franca, do governo federal com a Zona Franca. E a gente tem, do ponto de vista da União, desse arcabouço fiscal, a questão do IPI, né? Porque você tanto tem a isenção na entrada, como tem a isenção na saída, e a questão do crédito do IPI, que equivale à exportação. E com a decisão do STF que teve em 2019, essa decisão do STF que deu a condição do crédito do IPI para quem estava fora, que compra componente da Zona Franca de Manaus, aumentou muito as empresas componentistas dentro da Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca passou a ser uma empresa, um polo de exportar componentes para o Brasil por conta desse crédito
do IPI, essa decisão em 2019 do STF que teve, que acabou atraindo, né, ainda mais essas empresas para a Zona Franca de Manaus. E a reboque disso, a gente tem as contribuições, que é a do PIS e da COFINS, tá? Que tanto tem condições de, seja da isenção, da suspensão e da isenção, comprando mercadoria nacional, ou da suspensão e isenção se comprar insumo vinculado a um projeto aprovado na SUFRAMA e vendendo com alíquota diferenciada para o restante do Brasil. Então, esse arcabouço fiscal da União é que ele vai dar uma chacoalhada nisso daí. E aí, dependendo da PEC que esteja, às vezes isso se mistura num só IVA ou num IVA dual, existem várias combinações. E do ponto de vista do Estado, é isso que o Dr. Paulo também colocou, que é a questão do ICMS, que é hoje o ICMS uma grande moeda de troca e um grande instrumento fiscal para você atrair empresas, né? Então, a gente tem, dentro da reforma tributária, a questão dois grandes pilares, né? Que é a questão de como fazer com a arrecadação, que vai cair, e aí teria a ideia do fundo para compensar, né, essa vertente, mas a gente sabe que quando se mexe nesses tributos, os estados deixam de ser atrativos. Agora, o que é, vamos dizer assim, que a gente precisa ter muito claro na mente da gente, e não só aqui a Zona Franca de Manaus, mas quem está fora da Zona Franca de Manaus, é que uma vez que a gente mexa nesse arcabouço fiscal da Zona Franca, que a gente tem aí um conjunto de empresas bem expressivo na nossa economia, a gente não pode imaginar, a gente não pode tirar de foco que uma empresa, ao deixar de ver a Zona Franca como atrativa, ela vai, por exemplo, para outro estado. Ela não vai. É muito provável que uma empresa, ao ver a Zona Franca não se tornar mais atrativa, ou seja, não ter mais uma vantagem tributária que compense, né, ela acaba indo para outra zona franca, ou outra área de livre comércio, no México, no Paraguai, onde quer que seja. Então, o atual governo, ele vem com um discurso, uma narrativa de reindustrializar o Brasil, né? A gente tem aí um processo de desindustrialização que já vai batendo quase 3 décadas. Tá? Então, esse discurso de reindustrializar o país pode ser que dê uma certa freada no que se quer em termos de reforma tributária. Secretário, suas considerações. A Ana Maria já falou que fez os comentários sobre o que também eu falei, e é isso mesmo. Nós entendemos que hoje a indústria no Brasil ela está muito onerada com tributos e o PIB da indústria vem caindo ao longo do tempo e essa reforma, ela em parte desonera a indústria, mas transfere para outros setores, como é o caso do setor de serviço. Tem muitos problemas a serem resolvidos, equacionados e muita coisa que precisa ser ainda discutida e minha experiência me diz o seguinte: se não for votado nesse ano, essa reforma tributária, ano que vem não será. Ano que vem será um ano eleitoral. E dificilmente, eu nunca vi isso, votaria-se uma matéria dessa magnitude no ano eleitoral. Então, estamos trabalhando para dar soluções de proteção para a Zona Franca de Manaus. E acredito que não há um interesse deliberado deste governo de acabar com a Zona Franca. O problema é que o diabo mora nos detalhes e a gente tem que estar muito atento para os detalhes. Às vezes a gente fica observando a fala dos técnicos
aspectos políticos lá de fora com relação a gente, mas um detalhe torna-se mortal. Então, não vamos acreditar muito nas palavras, vamos acreditar nos fatos. E é assim que a gente tem que trabalhar. Então, obrigado aí pela atenção e estou à disposição de vocês. Excelente. Uma última pergunta. Sente. Boa tarde, bem rápido, secretário. Parabéns. Nessa correlação de forças que já estão jogando, mexendo o tabuleiro, nós temos 8 deputados federais, 3 senadores. Nós temos uma atividade econômica que, diferente do Nordeste, que existe um agrupamento, né, dos estados do Nordeste. Essa nossa atividade econômica, ela não responde exatamente da mesma forma. Então, assim, que carta o Amazonas, o senhor entende que é uma fortaleza do Amazonas para colocar nesse jogo, porque nós vamos certamente precisar. O senhor falou que a gente devemos nos acautelar, né? Eu acredito que é exatamente isso que todos vocês estejam já fazendo, né? Mas eu vejo a gente frágil, né, nessa perspectiva do nosso esforço político regional, né, no processo de defesa e até dessa nossa atividade econômica que não se espraia tanto na região norte. Então, a nossa atividade econômica é espraiada principalmente no centro-sul, né? Então, assim, que cartas ou carta principal a gente teria para colocar nesse jogo para evitar um dano maior? Nós temos as áreas de livre comércio no Amapá, em Roraima, no Acre e em Rondônia. Em tese, esse pessoal teria que estar alinhado com a gente. Mas nós temos, dos 3 senadores, 2 muito bem articulados lá em Brasília. O Eduardo Braga é líder do MDB e o Omar tem uma posição muito forte dentro do Senado e dentro do governo atual. E, dentre outros, tem o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, que está fechado com a gente, que é presidente da CCJ, e acho até que essa reforma, ver qual é o modelo que vai sair no final do relator, para que seja votada na Câmara, e uma vez votada na Câmara, se votar, eu acho que na Câmara pode até votar, mas acho difícil, mesmo assim acho difícil, o terreno na Câmara está mais fértil, porque na Câmara ninguém entende nada, não estão se entendendo mesmo, e aí de repente uma coisa dessa pode até passar. Mas chega no Senado, todo mundo vai fazer conta. E a emenda, a PEC, ela sai da Câmara, vai para o Senado. E no Senado passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que aí depende do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Davi Alcolumbre, para pautar a reforma. Como o presidente do Senado também está fechado com a gente, dificilmente, se não encontrar uma saída, esta reforma lograria êxito. Então, nós temos aliados muito fortes. E isso dá para a gente uma, digamos assim, uma garantia de que nós teremos os nossos direitos que foram conquistados a duras penas, votados pelo Congresso Nacional. Nós temos mais 50 anos de Zona Franca, com vantagens nesse modelo, e que se vier outro, nós temos que transferir para o outro modelo essas vantagens. Então temos mais 50 anos. Temos a questão ambiental, que é importante colocar nesse processo também. A questão ambiental que Zona Franca de Manaus ajudou muito a preservar o meio ambiente, nem digo tanto, porque o pessoal suja os rios, suja as cidades, suja os igarapés e tudo, mas pelo menos a floresta está de pé, grande parte dela. Então ajudou. Então,
é um argumento forte. E é isso. É dessa forma. E a gente tem que arranjar uma forma que realmente nos preserve e que se encaixe na operação do novo modelo. Então, dito isso, acho que a coisa anda. Excelente. Essa última palavra do secretário trouxe uma segurança para a gente. Né? É excelente. Gostaria de agradecer aqui a presença da economista minha contemporânea, Ana Maria, representante da SUFRAMO, e também a presença do ilustre secretário Paulo, mais uma vez está prestigiando aqui o nosso Corecon. Muito obrigado. Marcos, a palavra está com você. Secretário, muito grato pela sua presença. Ana Maria, também muito grato. Meu presidente, muito grato. Nós vamos começar agora uma segunda rodada e vamos falar de bioeconomia e negócios. Sim, vamos tirar aqui uma foto, né? Antes. Sim. Olha, hoje nós instalamos as câmaras setoriais, do governo do Estado, onde vamos ter 7 câmaras para discutir os mais variados temas. Dentre eles, a bioindústria, a bioeconomia, que é fundamental para a gente também discutir nesse momento. Além dos serviços, do comércio, da indústria, enfim. Então, vamos discutir. E é trazer a sociedade para o debate.